E hoje nós estamos aqui na Assembleia de Deus, num excelente evento onde comemora 36 anos da banda Mensagem Real. Como vocês podem ver, a banda é maravilhosa, mas nem sempre foi assim. Como tudo, teve um começo. E o pontapé inicial foi que esse moço aqui, Juarez, diga-se de passagem, é meu irmão, né? Uhum. E faz tempo. Faz tempo. Então eu pergunto pro Juarez, como que foi o começo de tudo? Como foi a ideia? Como que começou? O começo, a gente tocava o Paulinho, Roberto Móvel, Zé Soares e eu. Aí era um grupo, não era uma banda? Não, um grupo. Sim. Aí o Roberto teve um sonho que eu e o Soares tocava de costa para a igreja e de frente para o púlpito, sendo que nós tocava de costa para o púlpito e de frente para a igreja. Aí tava o Paulinho e o Roberto de costa para o púlpito e olhando para a igreja. Eu e o Soares do lado com a costa para a igreja e de frente para o púlpito. E o Roberto pedia que eu e o Soares tinham que estar tocando junto. Isso no sonho dele? No sonho do Roberto. Ele queria que nós estivéssemos tocando junto. Só que toda vez que ele indagava o Paulinho para como nós estávamos tocando separado, o Paulinho falava para ele que nós estávamos fazendo outra bandinha. E aí passou, eu disse pro Soares que aquele sonho tinha interpretação. Aí o Soares, é mesmo. Aí procuramos quem ia interpretar o sonho. Aí quem interpretou o sonho foi o pastor Agostinho. Inclusive, vô do Vinícius, sogro da Lena, pai do Isaías em saudosa memória. Aí ele disse que a gente ia ser maestro. Quando ele Vocês nem sonhavam com isso. Não, imagine. Quando ele disse que a gente ia ser maestro, eu pensei que era daquele dia 20 anos para frente. E ele começou a dizer que a gente ia sofrer, que a gente não podia se exaltar, não podia... E começou a passar as orientações dele. Quando foi 90 dias depois, começou o projeto da banda. Começou com o coral, tá? Aí começou o projeto da banda. 81, a gente foi para Tatuí. Já como banda ou como coral? Como coral e início de banda. Tá? Início de banda. Nessa época vocês tinham quantos músicos? Quantos músicos? Eu acho que a gente tinha 15 músicos. Aproximadamente. Aí, quando eu cheguei em Tatuí, que eu cheguei no Conservatório Carlos, no Teatro Procópio Ferreira, eu vi a orquestra. Quando eu vi a orquestra, eu disse assim, eu vou ter uma igual essa na minha igreja. Tá? Porque a gente geralmente tocava com um instrumento niquilado. E lá era dourado. Hoje a gente vê a banda dourada. Qual a diferença entre niquilado e dourado? Eu, por exemplo, leigo, não faço nem ideia. Tá. Um instrumento branco, tá? E instrumento amarelo. Mas assim, em termos de som, tem alguma... Tem também. E de preço? Preço também. Também. O dourado é mais caro, né? Sim. Como sempre, tudo dourado é mais caro. Aí, o que fez? A gente começou a trabalhar com a banda, tá? Quando foi em 90, eu passei a banda pro Isaías. Nem o pastor sabia que eu tinha passado a banda pro Isaías. E aí eu deixei o Isaías tomando conta da banda. Até o dia que eu percebi que ele era o líder. E aí eu me afastei e agora, de 8 anos pra cá, conversei com o Denilson pra fazer uma reciclagem musical. Tanto é que ele falou que era pra mim tocar, eu disse que estava fora de cogitação de eu tocar. E agora quero informar pra vocês, de primeira mão, que quinta-feira foi a minha terceira aula de violão. Daqui 15 dias vou começar a tocar de terça-feira na igreja, à noite, e voltar ativa novamente. Esse é o meu sonho aos 64 anos. Excelente. Obrigado, Juarez. Não tem de quê.
Então o Juarez que deu o pontapé inicial e em um certo momento, como tudo na vida, encerrou o ciclo do Juarez e quem pegou o bastão foi Isaías. Infelizmente, Isaías hoje não está mais no nosso meio. Isaías, além do meu primo, grande amigo. E então está aqui Lena, Vinícius, que é a cara do pai, né? E eles vão falar um pouco de como que foi o trabalho do Isaías frente à banda. Vocês lembram de alguma coisa, de ocorrido? Eu me lembro, né, nessa parte que o Juarez disse, né, quando ele passou para o Isaías, a gente já estava quase iniciando namoro e Isaías trabalhava muito. Tanto é que eu não sei o que foi namorar, né? Assim, Isaías passava quase o dia todo na igreja, dava aula de música, ensinava. Então, a vida de evangélica, principalmente quem mexe com a banda, não é fácil. Não é. A mulher tem que ter muita paciência. A Ruth que diga, muita paciência. Quando a mulher é música junto, ainda, né? Menos complicado. Agora quando é só ele, a banda vem em primeiro lugar, né? Então, assim, mas eu estava sempre junto. Não era música, mas sempre estava junto, né? Sempre para levar instrumento, para levar a estante. E foi um período muito bom. Isaías amava demais a banda mesmo. Nossa, ele tinha um amor muito grande. E o tempo que ele ficou, ele cuidou com muito amor mesmo. Nesse período, Vinícius já era nascido? Não. Aí, Vinícius veio a nascer em 97. Ele chegou a tocar com o pai? Tocou. E como que foi essa experiência? Isso, você tem lá, tá o seu pai de maestro, pelo que a sua mãe já comentou, seu pai vivia mais pra banda do que pra família, né? E você, como que você entrou nesse meio, como se sentiu? Na época, né, quando eu comecei a tocar, meu pai já não era mais maestro, estava ali com o Barbosa já na frente, mas foi meu pai que me incitou ali a começar a aprender música também, então me levou para a escola de música, o Barbosa foi meu professor, então aprendi com ele, voltei a tocar com meu pai bem depois mesmo, porque ele também deu uma pausa por conta do trabalho, então acabou que ele não participava tanto ali dos ensaios ou dos congressos, mas eu acho que em 2014 ou 2013 mais ou menos foi quando eu voltei a tocar, comecei a tocar e toquei um pouquinho com ele também. Mas logo em seguida eu também já parei com a banda, comecei a tocar outro instrumento ali que era a bateria, mas vamos dizer que foi um aninho ali junto com meu pai nessa caminhada. Que legal. Lena, você hoje viu esse trabalho maravilhoso que é da banda, né? Então, você hoje entende e fica feliz com toda aquela dedicação que o Isaías, primeiro o Juarez, depois o Isaías, teve em relação à banda? Com certeza, todo ano eu tenho que participar da festa da banda, inclusive o Thiago postou lá nos stories dele, né, a respeito do trabalho, e eu comentei lá com ele, falei, o trabalho mais lindo que a Igreja Assembleia de Deus tem, né, que tem vários congressos, falei, é o da banda. É um trabalho muito organizado, com muita responsabilidade e muito amor, muita dedicação mesmo desses maestros, entendeu? Ensaio, tudo certinho. Então, assim, toda vez que tem o congresso da banda, eu tenho que estar presente. E toda vez eu me emociono, porque é muita lembrança do Isaías. Hoje, como vocês viram, aquele telão, nossa, as lembranças foram mais fortes, né? E eu volto a dizer que eu tenho saudade mais daquele Isaías, lá na frente da banda, do que na frente do sorvete. Acho que eu perdia mais pro sorvete do que pra banda. Eu ficava mais com ele na banda do que no sorvete, né? E na banda mas você já fazia mais. Eu tava sempre junto, fazia parte, que era na igreja e tal. Mas, assim, é muito lindo. Eu tenho, sim, o privilégio de participar. Hoje foi em especial, apesar que foi uma semana quase meio sem dormir, né? A partir do dia que eu soube que o meu filho ia ministrar a palavra no congresso da banda, ao mesmo tempo que me deu muita alegria, né, muita preocupação, porque assim, ele é novo e ele tá começando, então o certo seria ele pregar num culto de jovem, né, não no congresso da banda. E eu fiquei com um certo medo, até eu comentei com o Toniel, falei, Toniel, o meu medo é que as pessoas, o Vinícius vai pregar, as pessoas vão para lá esperando que vai ver o Isaías. Não, é totalmente diferente, né? Ele é iniciante. Como todos sabem, Isaías com oratória era
Mas graças a Deus, aprove Deus usar o meu filho e foi uma mensagem abençoada, graças a Deus. Fiquei muito feliz. Legal, Lena, legal, Vinícius, obrigado por participar. E vocês falando, passou um filme na cabeça também, porque o Isaías é uma pessoa muito próxima a mim e faço de minhas suas palavras. Também me emocionei muito de ver lá as fotos do Isaías, do meu irmão jovem. Eu, na época, não era na igreja, assim, mas eu acompanhava todo o trabalho do Juarez. Então, eu me emocionei também com o trabalho de hoje, né? Foi muito Obrigado bonito. Pela participação. A gente que agradece pela oportunidade. O tempo passou e, conforme foi falado, começou com o Juarez, passou o bastão para o Isaías. Depois disso aí, eu acredito que teve outros maestros que estiveram à frente da banda. Mas hoje são essas duas pessoas que estão tomando conta da banda e tem também mais dois, que são o Pastor Tiago e o Janderson, também são os maestros da banda Mensagem Real. Ah, legal. Então, quer dizer, a coisa cresceu tanto que hoje tem 4 maestros. Conforme vocês podem ver no vídeo que foi postado da banda tocando, são muitos músicos. E, então, como que vocês, maestros, se revezam no trabalho? Por que vocês chegaram à ideia de ter 4 maestros para dar sequência? O pastor Tiago, ele é o arranjador que fez os arranjos da banda, né? Eu sou um dos maestros da congregação onde eu congrego, que é o Bom Retiro. E o Janderson é o maestro da sede e o Toniel é o auxiliar do Janderson aqui na sede. E então eles estão trabalhando junto na sede e eu trabalho lá na Igreja do Bom Retiro, junto com o irmão Jeremias. Então trabalha dividido e quando precisa junta todo mundo. Isso mesmo. Entendi. Inclusive uma parte, 42% da banda que está tocando faz parte da banda Melodia Divina, que é a banda da Igreja do Bom Retiro, que faz parte do campo da Debrasa aqui de Rio das Pedras. Para quem não sabe, é que a Igreja Assembleia, ela tem várias igrejas, né? Aqui onde nós filmamos o evento hoje é a sede, mas tem várias igrejas. Uma pergunta para o Toniel. Toniel, com todos esses músicos que eu vi tocando, é uma coisa linda, por que banda e não orquestra? Não sei se você sabe nos explicar qual a diferença, ou por que não chega ao ponto de falar que é uma orquestra? Você fez uma pergunta difícil para mim, rapaz. Eu vou passar o bastão pro professor. Lá, ela é banda porque a gente tem um instrumento que chama sousafone. Esse instrumento sousafone, ele é um instrumento de banda, né? Então, na verdade, essa seria uma banda sinfônica. Ela não vem a ser a orquestra diretamente por este motivo. Então, ela é chamada de banda por este motivo. Os sousafones são os baixos, né, que tem a campana virada para frente, e as orquestras eles usam as tubas, que são os bombardões que mandam o som para cima. Essa é a diferença. A gente tem os violinos, a flauta transversal também, né? Mas alguns naipes ainda não temos viola. Violoncelo a gente já tem, mas não temos viola de arco, que também é um dos naipes da orquestra. Uma pergunta agora. Outra pergunta. Eu vi lá na banda que tem um instrumento branco, um dos grandes. E qual a diferença? Já foi falado aqui do prateado, dourado, aí eu vi um branco. Já é um outro nível de equipamento, de instrumento. E se sim, qual a diferença dele em termos de, vamos falar, de preço e de som dele? Aquele é o sousafone. Ah, isso que é o sousafone. O amarelo, que é o laqueado, ele varia mais ou menos em 15, depende da marca do instrumento, ele pode chegar até 50 mil reais.
um instrumento desse, ou até mais, dependendo da marca, né? Um nacional tá beirando uns 15 mil reais. O branco, né, que seria como se fosse uma aliança de compromisso, né, aquele material lá, ele é niquelado. E aquele branco mesmo que você viu, ele é um material tipo um PVC. Ele é um instrumento diferente. Ele não é brasileiro também, deve ser chinês. Ele é da Quasar. Então é um material diferente, ele é leve. A diferença dele para aqueles outros instrumentos é que ele é leve. E os outros dois é bastante pesado. E hoje alguém quer ingressar na banda, quer aprender música, quer leigo, como eu, por exemplo. Ele quer ingressar na banda. Quais seriam os caminhos, qual seria o direcionamento que é dado para a pessoa? No Bom Retiro, a gente vai estar iniciando uma nova turma agora, no mês entre março e abril, né? Vem muita gente para aprender música, então a gente tem que selecionar, porque o que acontece? Muitas pessoas vão pela emoção, chegam ali, que bonito, tal, quero tocar, mas depois não tem a dedicação. E com isso, essas pessoas acabam atrapalhando as que têm o empenho, a dedicação. Então a gente, no meu caso, lá no núcleo do Bom Retiro, da Melodia Divina, a gente faz uma aula durante um mês com todos os que deram o nome. E nesse período eu aplico uma prova para saber quem são as pessoas que vão se dedicar para poder continuar, porque senão a gente não sai do lugar. Já tive essa experiência de ficar um ano e não dar certo. Depois tive que repetir e algumas pessoas acabaram desistindo, né? E a gente não formou músico. Então esse foi o motivo. Agora a gente tem um núcleo da sede aqui também, que é com o nosso irmão Toniel. Então nós temos o núcleo da sede, tem também da antiga sede, que é o Bom Jesus, o pastor Tiago, e a gente segue o mesmo critério também. Segue o mesmo critério das pessoas darem um nome para aprender o instrumento, e a gente vai vendo se realmente é aquilo que eles querem mesmo. Tem isso que o Barbosa falou, isso é fato, isso é real, né? Às vezes é no calor da emoção, mas não vai para frente, começa, já na segunda semana já para, né? Então, e a gente está aqui também, correndo com isso, ensinando, e esse trabalho é árduo, mas a gente faz de coração. Bom, então, como vocês puderam perceber, é um trabalho lindo, porque quantidade de músicos que tem, tocando maravilhosamente, mas isso aí teve um começo, foi difícil, houve a interpretação do sonho, teve um segmento, no começo do Juarez, outros maestros passaram, e hoje são esses moços aqui, mais dois, que estão tocando para frente. Que Deus abençoe, que a banda só cresça e que o sonho que o pastor Roberto teve lá atrás, no começo, se multiplique cada vez mais. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu estou aqui com o meu primo e grande amigo meu, Heraldo, que é vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui do Campo Rio das Pedras. E por incrível que pareça, além de pastor, vice-presidente, o Heraldo foi um dos primeiros músicos da banda e toca até hoje. É isso, não é, Heraldo? Isso mesmo, Barbosa. E como que foi sua entrada na banda, trajetória? Passou por todos os maestros? Isso. Você sabe que eu venho na igreja desde criança. Exatamente. Aí, na época, o Paulinho Correia, ele começou a ensinar música na igreja. Aí eu comecei a aprender música, aprendi com ele, na época com o pastor José Ribeiro. Aí então faz tempo. Faz tempo. Aí a gente começou a nossa trajetória, né? Aprendendo música na igreja, e a gente entrou na banda tocando, bem adolescente mesmo. Aí começamos a aprender música e Deus abençoou. Começamos a ensinar também alguns músicos que hoje são maestros da banda. Assim começou a nossa trajetória aqui na banda Mensagem Real.
Qual instrumento você toca? Hoje eu toco, sempre toquei saxofone tenor. Saxofone. E até hoje toca? Até hoje toco. Então, se alguém chegar e falar tal hino, o Heraldo toca, ou tem que ensaiar? A gente toca, com ensaio é melhor, né? Entendi. Sempre quando a gente ensaia, as coisas saem com mais perfeição. Sai com mais perfeição. Eu acho interessante o teu trabalho, porque além de ser pastor, foi nascido praticamente dentro da igreja, e você é muito ativo. Eu acompanho o teu trabalho, viu? E o Heraldo, quem não sabe, ele canta no coral, é músico na banda, faz um pouco de tudo. Isso, a gente toca, né? Nunca foi um maestro oficial. A gente aqui na banda já teve vários maestros, né? Teve o Juarez, seu irmão, né? Foi o nosso primeiro maestro. Depois teve o meu irmão, de saudosa memória, o Isaías, que também foi maestro da banda. Temos o Marcos Vieira, também foi um maestro. Está hoje até na ativa na banda, é maestro e vai nos ensinando. Então nós começamos, mas ser maestro oficial não. Sempre, quando precisa, a gente está aí para ajudar. Então, grande prazer, falamos aqui com o Heraldo, que é um dos pioneiros na banda da igreja, e foi um grande prazer estar falando com você, Heraldo. Uma honra, Vavá. Fica com Deus. Deus abençoe. Tá? Amém. Sempre uma satisfação ter você aqui com a gente. Amém, estarei sempre.